Sejam bem-vindos à Aurora Escarlate. Ana Lu aqui, e sabemos que a rebelião conseguiu os planos da Estrela da Morte após os rebeldes liderados por Jyn Erso os roubarem de Scarif. Mas e quanto à segunda Estrela da Morte? Bom, não foram roubados os planos em si, mas a própria construção da estação espacial era um segredo absoluto. E para entender como a Aliança Rebelde conseguiu essa informação, precisamos voltar um pouquinho nas histórias das HQs. Logo após o leilão de Han Solo promovido pela Aurora Escarlate, e se você quer saber um pouco mais sobre isso, nós fizemos um vídeo e é só clicar em algum lugar aí em cima. Enfim, depois desse leilão, Qi'ra foi até Leia na Millennium Falcon e explicou que tinha esperanças de devolver Han para a rebelião, e tinha um plano para que isso acontecesse. Mas devido a toda a maluquice que aconteceu no leilão, ele acabou sendo entregue para Jabba. Ela também ofereceu os recursos da Aurora Escarlate para ajudar Leia a recuperá-lo, além de serem úteis para a rebelião caso quisessem o apoio deles. Leia não aceitou a oferta, mas também não recusou inteiramente. Mas as frotas rebeldes estavam sob ataque do Império, liderados pela comandante Elianzara, uma imperial treinada pelo próprio Tarkin. Uma dessas frotas rebeldes estava sob o ataque das forças de Zara em Planísia. Porém, o resto dos rebeldes não tinham a localização deles, porque a comunicação entre as forças rebeldes tinha sido prejudicada pela própria Zara, e sem uma nova forma de codificar as mensagens enviadas e recebidas, as frotas não conseguiam contato. Qi'ra se encontrou com Leia em uma fragata da Aliança. O encontro não foi exatamente combinado, Qi'ra simplesmente apareceu anunciando que trazia presentes. A própria Mamãe Noel em clima de Natal. E um desses presentes era a localização da frota rebelde sob o ataque de Zara. Claro, ela não entregou a informação de graça, era apenas uma amostra grátis, já que ela queria uma espécie de parceria com a rebelião. Um último presente de Qi'ra, além da localização de Zara, era um meio de destruir tanto ela quanto seu esquadrão. A Aurora Escarlate tinha um agente dentro do Império capaz de colocar Zara exatamente onde a rebelião precisava. Leia aceitou com a condição imposta por Qi'ra, de que a Aurora Escarlate trabalhasse com a rebelião. Afinal, eles estavam buscando contato entre os sindicatos, e os sindicatos estavam em guerra. Guerra orquestrada por Qi'ra. Agora todas as peças se encaixaram! E com as coordenadas entregues por Qi'ra, Leia e os reforços rebeldes chegaram em Panísia. Então, graças à Aurora Escarlate, os rebeldes conseguiram derrotar as forças imperiais lá e Leia derrotou Zara, possibilitando a reunião da frota rebelde inteira. E foi aí então que Qi'ra acionou os seus agentes adormecidos pela galáxia. Segundo a própria, ela tinha pessoas por toda a galáxia, no Império, nos sindicatos e também na Aliança Rebelde. A ordem dela era simplesmente caos. Caos para o Império. Esses agentes adormecidos eram espiões operando por longos períodos, e 2 deles trabalhavam em uma base imperial secreta com o codinome de Segundo Sol. John Melton recebeu a mensagem de Qi'ra escondida em um holograma de propaganda imperial. Ele e a esposa Bevlin, que também era uma espiã, decidiram que a melhor maneira de se espalhar o caos seria entregar o maior segredo do Império para a Aliança Rebelde. Porém, eles não poderiam simplesmente enviar uma mensagem. Seria preciso sair da estação. Os 2 hesitaram de início, principalmente por conta de terem criado toda uma vida ali no Império. Embora não gostassem da direção que o Império estava tomando, eles arriscariam tudo para entregar a informação à Aliança. Além de terem que levar os filhos pequenos junto. O plano deles era esperar na nave da Major Sherry. Após a derrota das forças da comandante Zara, o Imperador enviou a agente do BSI Sherry para revisar os procedimentos de segurança das instalações secretas, e ela decidiu começar na estação Segundo Sol. A estação era tão sigilosa que as transmissões saindo e chegando de lá deveriam ser aprovadas através de um código que mudava 2 vezes ao dia. Qualquer mensagem fora desse protocolo era investigada. Os suprimentos eram enviados até um local seguro e coletado pelos pilotos da estação, e nenhum dos pilotos que entregavam a carga sabiam para onde ela iria. Todos os funcionários foram designados para a estação pelo tempo que ela estivesse em vigor,
Ninguém tinha autorização de sair, por isso levavam as famílias deles. Além de uma segurança interna, supervisão de droids e medidas como recompensas por transgressões reportadas. A Major Sharon ficaria na estação para observar essas medidas até se sentir satisfeita. Então, escondidos na nave de Sharon, eles esperaram ela embarcar e então a mataram, partindo da estação como se nada tivesse acontecido. Porém, o Moff Jerjerrod, o responsável pela estação, entra em contato com a nave antes que eles pudessem entrar no hiperespaço e pede para falar com a Major. Sem um plano em mente, Bevlin diz que ela logo entrará em contato, pois estava fazendo seu relatório para Coruscant. Só que todas as transmissões nos arredores da estação eram rastreadas, e sem uma linha de comunicação ativa para Coruscant, o Moff desconfiou e enviou os caças atrás dos dois. Então, usando um código rebelde antigo, decodificado pelo Império, Joe envia um pedido de ajuda para Pastille, na Orla Exterior. Joe informa que eles são desertores e que querem trocar informações de uma estação de armas secretas por passagem segura e proteção. Os técnicos da Aliança, desconfiados, os colocam em espera para poder falar com o pessoal autorizado. Sem ter como enfrentar os caças, John usa as coordenadas já carregadas na nave e vão para a lua Aldolin, mas logo os imperiais de um local de escavação os avistam e iniciam a perseguição. O único lugar em que ele consegue pensar para se esconder era Coruscant, e eles seguem para lá, caindo com a nave no nível 2685. Na Aliança Rebelde, a informação foi passada pela cadeia de comando até a General Syndulla, e em uma reunião para determinar possíveis alvos de inteligência, Luke Skywalker pergunta sobre uma das ocorrências, já que ele tinha um bom pressentimento sobre ela. Era o pedido de ajuda de John, e Luke acreditava que era a Força dizendo a ele que aquela transmissão era importante. Eles então tentam rastrear a localização da nave e descobrem que o último local conhecido foi Coruscant. E na capital imperial, o casal e os filhos já estavam sendo procurados pelos soldados do Império. Eles conseguem fugir pelos túneis, mas não durariam muito tempo. Luke convence Hera Syndulla e os outros a deixarem ele ir até Coruscant, tentar resgatar a família. E disfarçado de oficial, ele vai até a capital. O plano dele era interrogar com os truques da mente da Força algum Stormtrooper para descobrir a provável direção de onde os desertores estariam. Luke os encontra e consegue derrotar os soldados com uma pequena ajuda da fauna de Coruscant. Eles são levados para a frota da Aliança e contam sobre a construção da segunda Estrela da Morte. Hera Syndulla, Mon Mothma e o Almirante Ackbar recebem a notícia e Mon Mothma decreta que eles precisarão encontrar uma maneira de derrubá-la, já que eles já haviam feito isso uma vez. Felizmente sabemos como essa história termina. Mas por hoje é só, e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos e ativar o nosso sininho para receber as novidades. Me despeço por aqui e aguarde a aurora.